Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, canal aberto da TV Legislativa e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Acompanhe aí a grade de programação da sua TVL, lembrando que todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, tem a transmissão ao vivo das sessões ordinárias. Acompanhe o trabalho que é desenvolvido pela Câmara de Vereadores e também pelo seu parlamentar. Acompanhe, sempre terças e quintas-feiras às 15 horas, nós temos aí a transmissão da TV Legislativa, né? E você pode então acompanhar. E lógico, naturalmente à noite, essa sessão ela sempre é reprisada para você que não tenha a condição de acompanhar durante o dia, ao vivo, você pode acompanhar o reprise à noite a partir das 20 horas. O programa Fala Vereador está sendo gravado neste momento aqui no plenário da Câmara, onde usamos como cenário. Estamos recebendo o Gustavo de Oliveira. Se falar Gustavo de Oliveira, pouca gente vai conhecer. Agora, se falar que é o Gugu, que hoje trabalha na prefeitura, todo mundo vai saber, não é isso, Gugu? Perfeito. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. A gente está agora como vereador, né? Eu sempre digo que a gente está nas coisas e não perpetuamos nas coisas, né? E eu sou funcionário da prefeitura de mais de 10 anos, quase 14 anos na verdade. Uhum. E tem mais tempo até de prefeitura, porque eu comecei na prefeitura lá no governo do Sassi. Então aí fiquei um período, depois saí, fui viver a vida de outra forma. E aí depois voltei para a prefeitura. E agora como concursado, né? Como concursado, exatamente. Quem é o Gugu? Você é nascido em Agrolândia, não é mesmo? Nasci lá em Agrolândia. Nasci lá em Agrolândia, terra boa, barbaridade. E... Nasceu lá que ano? 64. 64. Estou com 59 anos. Uhum. E você nasceu lá, filho de agricultores? Filho de agricultores, filho de agricultores. E aí eu vim primeiro para Blumenau, né? E você lá teve a oportunidade de estudar lá mesmo? Estudei. Como é que é o nome do pai? Manuel, já falecido. Já falecido, e a mãe? A mãe Alice, também já falecida. Né? Quantos irmãos? Nós éramos uma tropa, nós éramos 9. 9 irmãos? 9 irmãos. Depois do terceiro, quarto, um cuidava do outro. Um cuidava do outro, exatamente, era mais ou menos assim. E você era o mais novo, o mais velho? Não, eu sou o antepenúltimo, digamos assim. Quase? Porque era tudo mulheres e aí os 2 últimos filhos foram homens. Olha então só. eu tenho um irmão só de homem e o resto é tudo mulher. Então as irmãs que cuidavam? As irmãs que cuidavam. Olha só. Ainda bem, né? Tá cuidando aí, quando a mãe não podia, a irmã podia. A mais velha ia cuidando dessa mais velha, ia ser a posterior. Por aí, esse é o caminho. Sempre era assim. Sempre era assim. Lá no interior é assim ainda, hoje ainda. Ainda, né? Ainda é hoje, que o colono ele tem uma vida muito sofrida, então sempre vai ficar um filho mais velho cuidando do mais novo em casa, né? Para que o restante vai tudo para a roça. Uhum. E o que era lá? Fumo? Base de fumo? Base de fumo. Né? Eu nasci em Agrolândia e aí vivi, digamos, me criei até a 8ª série, que eu estudei lá no Dr. Frederico Rola. Lá em Agrolândia mesmo? Lá em Atalanta daí. Em Atalanta? Eu nasci em Agrolândia e me criei em Atalanta. Certo. E aí daí você estudou em Atalanta? Estudei em Atalanta. Uhum. Em Atalanta. E aí depois, em 78 para 79, vim para Blumenau. Certo. As propriedades lá em Agrolândia e Atalanta? Lá em Atalanta tem a minha irmã ainda. Minha irmã mora lá ainda, nas terras onde nós trabalhávamos. Ela ainda mora lá hoje, está, digamos, na mesma batida, na mesma lida de plantando fumo. Meus sobrinhos trabalham lá. Você nasceu em 1964? 64, ano da Revolução. Daí terminou a 8ª série. Daí você veio para Blumenau, é isso? Vim para Blumenau. Aí você foi o primeiro? Vim sozinho. Eu tinha uma irmã aqui já. Eu tinha este tino de não... Eu não via muito futuro, digamos assim, ficando na roça, né? E eu queria estudar, queria continuar estudando. Certo. E você pegava junto na roça? Sim. Eu tinha 12 o fumo anos. Não tem final de semana? Não tem nada? Não tem nada, né? O colono trabalha direto, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada, né? E tinha criação também? Tinha coisa. E daí
Daí você veio para Blumenau Eu vim pra tentar estudar e tentar... Tentar ajudar, exatamente. Aí eu vim para cá, já logo em seguida, acho que na mesma semana já arrumei emprego. Emprego do quê, Gugu? Primeiro eu trabalhei na Lunar, ali perto onde é a Cooper, na Vila Nova hoje. Atrás da Cooper tinha uma empresa chamada Lunar, fazia rolo de macarrão. Olha Aquele negócio de madeira, não só rolo de macarrão, fazia tudo que era de madeira, né? Aí, mas eu queria mesmo era trabalhar numa empresa grande que tinha aqui, que era a Valtec, que hoje é Schneider, lá na Rua Bahia. Ah, você já tinha pretensão de ir numa empresa maior? É, empresa maior. E aí acho que não fiquei nem um ano na Lunar, já consegui, através dos amigos e tal, consegui uma vaga lá. E aí trabalhei na Valtec até ir para a faculdade. Aí, então você veio aqui e realmente continuou os estudar. estudos. E aí fiz o segundo grau todo aqui, em Blumenau já. E Aonde foi? eu fiz no Doutor Blumenau, eu estudei no Pedro II, e aí do Pedro II, por causa de horário, que eu precisava trabalhar, e o Pedro II na época não tinha à noite. Daí eu fui para o Doutor Blumenau, a escola do Doutor Blumenau, que tinha à noite. Certo. Então, a maioria dos jovens, tudo ia para esses colégios, por causa que durante o dia tinha que trabalhar. E aí o Doutor Blumenau era um dos poucos, o Doutor Blumenau e o Pontinho Estudantil. Sim. Eram os dois que tinham aulas à noite, então, de segundo grau. E aí foi onde eu comecei, fiz o segundo grau tudo praticamente no Pontinho, no Doutor Blumenau. Doutor Blumenau. E daí você conseguiu trabalhar na Valtec? Aí consegui trabalhar na Valtec. Saí de lá, eu ia me aposentar lá, eu acho. Só saí de lá porque o salário não era aquilo tudo. E aí a Valtec não ajudava na faculdade. E aí eu tinha um professor de matemática financeira que disse: Gugu, vou te arrumar um emprego na Ceval, lá em Gaspar. Eu disse: mas na Ceval? Não, aí tal, o emprego é bom e tal, e a Ceval paga 60% da faculdade. Opa. Era em Gaspar, mas pagava a faculdade. Pagava a faculdade, quase tudo. Aí saí, pedi as contas, e não queria deixar eu sair, porque a gente praticamente se criou lá dentro, né? Sim. Na Valtec você fazia o quê? Você começou do quê e fazia o quê? Eu trabalhava na seção de tornos, era tornearia, que a Valtec... Parte técnica. Parte técnica, exatamente. Então, e aí saí por causa da faculdade. E aí fui para a Valtec, para a Ceval, aí fiquei uns 2 anos, acho, na Ceval. Aí surgiu a oportunidade na Artex. A Artex comprou a Cristais Erg na época. Aí... Sabe qual é o ano? isso foi lá por final de 84, 85 mais ou menos, que aconteceu isso. Eu casei em 87 e eu estava na Cristais Erg já, quando eu casei. E aí da Cristais Erg aí eu saí de vez de empresas assim e fui tocar uns negócios particulares, tocar um negócio meu e aí não voltei mais a trabalhar de empregado. Aí trabalhei tocando os negócios para mim até voltar para a prefeitura novamente. Certo. E você, eu conheço, né, eu tive a oportunidade de conhecer, eu acredito que foi no governo Kleinobin, Wilson Kleinobin, o Sassi. Isso, né? o Wilson Kleinobin. Isso em 90? Isso, foi 89, foi a eleição, 88 para 90. Que aí o Wilson Kleinobin ficou 1 ano e 8 meses aqui, e foi para o governo do estado. E aí o Sassi assumiu. Aí nessa época eu trabalhei na prefeitura. Aí você foi trabalhar na prefeitura? Fui trabalhar na prefeitura a convite do próprio Wilson. Mas eu acho que você foi presidente do Vasto Verde também, né? Fui 2 mandatos. Quando? Foi 2013 a 2016, ou 2012 a 2016, uma coisa assim. Foi 2 mandatos. Mais agora, né? Foi 2 mandatos. 2 mandatos. Aí hoje a gente continua no clube ainda, mas hoje no conselho da administração do clube. Certo, então vamos voltar lá. E aí você trabalhou na prefeitura lá com o Sassi, com o prefeito Sassi. Trabalhei com o Sassi. Na época eu trabalhei na Companhia de Urbanização, era a URB. E daí você ficou no governo Sassi e depois o Sassi, depois do Sassi veio quem? Décio Lima, foi? Aí depois do Sassi o Renato voltou. O Renato voltou, exato. O Renato voltou em 92. Isso. 92 Aí o Renato Viana ficou. Viana voltou. Na época eu fui candidato a vereador, nessa época aí eu fui candidato a vereador e apoiando o Félix Tais. Félix Tais era o candidato a prefeito, pelo PST, eu acho que era um negocinho, não lembro o nome do partido. Mas daí nessa época eu fui candidato a vereador.
E daí depois você acabou fazendo concurso da prefeitura? E aí entrei na prefeitura, estou lá até hoje. Aham. E isso faz, 10 anos já, então? Eu, na verdade, eu acho quase 14 anos, mais ou menos, porque a prefeitura, quando na época do Renato, o Renato é que implantou os concursos, que na época era tudo estatutário, carteira de trabalho, como qualquer outra empresa, a prefeitura. E aí, então, aí depois é que veio os concursos e tal, do governo do Renato para frente. Então foi onde, mas eu fiz concurso só quando eu trabalhava com o João Paulo e com o Rufino. Aí foi onde eu fiz o concurso para... E aí, só que aí o período que você trabalha de comissionado na prefeitura, que tem registrado na carteira, conta como tempo de serviço na prefeitura. Certo. Entende? Por isso que hoje eu tenho, de concurso, eu tenho uns 8 anos, digamos, de concurso, mas já estou quase 14 por causa dos outros períodos que eu estava na prefeitura também, que também conta como funcionário da prefeitura. Ô Gugu, as pessoas te conhecem muito, né? Você é uma pessoa que tem muitos amigos. A que se deve isso? Olha, é que eu sempre gostei de me envolver nas coisas, sabe? Então, é na igreja lá na Santa Cruz, lá na Velha, a gente toca a Roda da Fortuna. Fiquei quase 20 anos tocando churrasco, assando churrasco na Santa Cruz. Aí a Nossa Senhora Aparecida lá em cima. Mas pegava mesmo? Sim, Pegava sim. ali? Tu caçava? Desde a época. Chamava para si? Desde a época que não tinha aqueles galpão enorme lá na Santa Cruz, era uma tenda de lona, nós começamos a assar churrasco lá. Churrasco de igreja do Gugu? Churrasco de igreja do Gugu. Aí me envolvi no clube, eu sou sócio do Baixo Verde desde os anos 80, 88, 89, por aí. Aí passei primeiro por todos os cargos, digamos assim, fui diretor de esporte, eu tocava os campeonatos e fui várias coisas no clube, até chegar à presidência em 2014, acho que foi. Aí fui 2 mandatos lá, de presidente. E aí, através do clube, quando eu estou lá, eles chamam o Gugu do Baixo Verde. Quando eu estou na igreja, chamo o Gugu da Santa Cruz. E aí, quando eu estou na prefeitura, o Gugu da prefeitura. E assim vai. Tá? E às vezes as pessoas até confundem, né? Mas é o Gugu. Qual o Gugu? Não, da igreja. Não, o Gugu. Mas na verdade é a mesma pessoa. Que nem diz o Góis da rádio, ele chama de Google. Google. Quero falar com o Gugu, porque aí a gente acaba se inteirando com as coisas e aí eles perguntam, qualquer coisa, pergunta o Gugu, o Gugu deve saber. Porque eles até brincam comigo que eu, lá na Foz do Itajaí, na Foz do Ribeirão da Velha, eu ajudei o doutor Menor a desembarcar do barco. Mas sabe, Gugu, por que as pessoas gostam e conhecem você e gostam de você? Pela tua forma simples de tratar as pessoas, pela humildade, né? Eu acho que... Isso é importante, tu preservar. Como a gente é uma pessoa que veio do interior, então tu preserva o estilo, porque... Não tem o porquê tu mudar, né? Hoje eu estou diretor da Prefeitura de Obras. Entende? Eu só estou lá, isso é passagem. A Prefeitura fica e a gente vai, entende? Então, atendimento às pessoas, entende? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas vêm te procurar, mas elas nem sabem certo o que elas querem. Entende? Aí tu tem que... Dar atenção. E dar atenção, né? Porque uma coisa fundamental na pessoa é tu saber ouvir, né? Por isso Deus já deu 2 ouvidos para nós e 1 boca só. Verdade. Né? Então, tu sabendo ouvir as pessoas, tu cativa, né? Torna uma amizade. Gugu, aí você veio para Blumenau e aí o casamento foi quando? 1987. 87. 87. Casou com a dona? Dona Laudeci. Dona Laudeci. Tem 2 filhos. O nome? Minha filha é arquiteta e meu filho se formou. O nome dele? O nome do meu filho tem o meu nome, é Luiz Gustavo. Acaba emocionando, a família emociona? Emociona. A maior vitória da vida da gente é a família, né? É a família, né? Porque todos trabalham junto, né? Então, quando um cresce, o outro cresce também. Verdade. Então, o nome da filha? Camila. Camila. Camila e Luiz Gustavo. Qual é a idade dela? A Camila tem 30 e a Camila é de 89, tem 33, vai fazer 34 anos. E meu filho tem 23, 10 anos de diferença um do outro. 10 anos de diferença. 10 anos de diferença um do outro. Que legal. Então, estão já tocando a vida deles, como se diz, né? Que bom, bacana. Eu sei que você tem muitos planos aqui na vereança, vai ficar aqui por 60 dias porque está na cadeira do vereador Alexandre Matias. Alexandre Matias. Né?
A gente vai fazer um break e já volta, certo. ok? Ok. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o Gustavo de Oliveira, o Gugu, que é vereador aqui na cidade de Blumenau. É um minuto só e já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir e debater temas com os parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, onde utilizamos como cenário para este programa, o Gugu, né, o Gustavo de Oliveira, ele que é do PSDB e assumiu uma cadeira aqui num lugar deixado aí pelo vereador Alexandre Matias, que hoje é secretário municipal de Educação. Gugu, falamos um pouquinho da sua história no primeiro bloco, uma história bacana, uma história bonita, uma história de muita luta, de muita humildade, de muito trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua estada aqui no parlamento. Certo. Onde surgiu a política na sua vida? Olha, na verdade eu sempre gostei de política, né? Desde a época que estava lá no interior, lá eu já ajudava, teve um parente da minha mãe lá que foi candidato a prefeito, foi prefeito em Atalanta, inclusive, o seu Inácio Antunes, minha mãe era Antunes. Sim. Então, desde essa época lá, eu já ajudava a colar os santinhos nos postos, naquela época eu podia fazer isso, né? Amarrava as coisas e já sempre gostei da política, né? Sempre gostei. O meu falecido pai era um brisolista, ele não olhava partido, nada, ele era o Brizola. Ele era brisolista. Então, e aí dentro de casa se falava de política e aí eu sempre gostei de política. E aí depois surgiu as oportunidades em Blumenau e eu fui 4 vezes candidato a vereador. Eu fui lá junto com o Wilson Kleinbing e com o Sassi, foi a primeira vez, fiz 289 votos. Na época tinha quase 700 candidatos a vereador. Fiz 289 votos, praticamente sem fazer campanha. Na época ainda não era tão conhecido como Gugu e tal aqui. Aí depois fui de novo em 92 com o Félix Tais. Aí fiz quase 500 votos, 456 também com... E naquela época tinha 21 vereadores. Certo. Aí depois deu uma pausa como candidato. Aí fui tocar a minha vida de 92 para frente. Aí vim ser candidato novamente no segundo mandato do Napoleão, em 2016. Aí fui candidato, aí mudei. Na época eu já tinha saído do PL, que foi o primeiro partido que eu fui candidato, foi pelo PL. Aí fiquei muitos anos no PL. Ajudei a fundar o PL no Blumenau. E aí depois fui para o PMDB. Aí fiquei um tempo no PMDB, e aí mudei do PMDB para o PSDB, que eu tinha sido filiado também ao PSDB, o Dalírio tinha me filiado lá na época que o Nicker Kenhoff foi vereador e tal, me filiado ao PSDB. E aí fui candidato pelo PSDB junto com o Napoleão Bernardes. Você hoje é diretor de obras aqui. Sou diretor de obras na prefeitura. E você tem um olhar muito forte aí no que diz respeito à mobilidade urbana do município. Perfeitamente. Que é um dos problemas do município. Nós temos um rio que corta toda a cidade e é necessário, de ambos os lados, fazer o aproveitamento para que se tenha mobilidade, né? Aqui na Câmara de Vereadores, nesse seu olhar de mobilidade, o que você pretende fazer? Seguir digamos, o que a gente já faz dentro da Prefeitura na Secretaria de Obras, né? Ficar de olho vigilante em tudo o que podemos melhorar a nossa mobilidade urbana, porque quando você fala de mobilidade urbana, você dá qualidade de vida para as pessoas. Nós temos muita obra, muita coisa para fazer na cidade. Então, e tudo depende da mobilidade. É que hoje os órgãos financiadores, inclusive,
todos eles exigem, desde da confecção do projeto, tu já tem que olhar lá com tudo, com podotátil, para a pessoa com deficiência visual, as rampas, a travessia de pedestre tem que estar rebaixada, as calçadas tem que ter calçada onde não tem, quando o contrato já contempla, já faz a calçada, quem está acontecendo agora na Missões, na 2 de Setembro, já fizemos na Humberto de Campos, já fizemos na General Osório. Então, a mobilidade é isso, não envolve um item, a mobilidade é fazer rua, não é. Você tem que fazer a rua e tudo que compõe dentro daquela rua, né? Então, a mobilidade é bem complexo falar de mobilidade urbana. Certo. Você foi conselheiro da Associação dos Micro e Pequenos Empreendedores aqui da cidade de Blumenau. Nesse viés aí do empreendedorismo, tem algum projeto que você pretende apresentar? Como a gente é oriundo, né? A minha família, principalmente do lado da minha esposa, sempre foi comerciante. A minha esposa ainda tem uma papelaria lá na Velha. Então, e sempre tive um olhar para as pequenas e micros e médias empresas. Então, para abrir caminhos, a Prefeitura de Blumenau até melhorou bastante, já que antes você, para abrir uma empresa, você demorava 3, 4, 5 meses para você conseguir tanta burocracia que tinha. Hoje, com a Praça do Empreendedor, que a Prefeitura tem, agiliza e muito os pequenos e microempresários a fazer a parte, digamos, documental deles, melhorou bastante. Mas falta muita coisa ainda, entende? Falta fontes de crédito, falta os caminhos que busca para poder aumentar. Toda empresa nasce pequena e ela tende e quer crescer. E para isso tem que ter o fomento da parte pública do município, através dos agentes, que é a gente que está trabalhando lá, para que o micro e pequeno empreendedor consiga ter investimento, ter de onde buscar o recurso. Porque hoje 90% da empregabilidade do país está nas pequenas e microempresas. Sim. As grandes empresas são importantes? São, entende? Mas os pequenos e microempresários é que dão a empregabilidade nesse país. Tá certo. Gugu, e com relação aí à área da saúde, né? Inclusive você já fez alguns encaminhamentos, aí já esteve inclusive conversando com o secretário de saúde do município, com relação aí a investimentos em saúde mental aí para as pessoas. Exatamente. Como a gente passou por uma pandemia que digamos, uma coisa que foi novo para todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo, e tem os viúvos, as viúvas, os netos que perderam os avós, tem uma série de complicações ainda que sobrou como, digamos assim, como sequela dessa pandemia. Sim. E eu tenho um pensamento, e já troquei uma ideia inclusive com o Dr. Marcelo, com o Oscar, que é diretor da Secretaria de Saúde também, para ter algo para cuidar da mente das pessoas, né? Então, através dos CRAS, através dos ESF, através dos AGFs, ter uma salinha lá para atender mentalmente as pessoas, entende? Porque isso foram muitas perdas. E quando tem perdas humanas, a pessoa precisa de ajuda. E às vezes ela não sabe onde buscar, né? Então, o que eu pretendo aqui na Câmara é fazer algo em conjunto com a Secretaria de Saúde. Não é nada financeiramente, ajuda financeira, é ajuda no psicológico das pessoas. Tá certo. Gugu, o que significa esse momento, né? Depois de tantas tentativas em ser vereador, o que significa este momento de estar aqui, sentado na cadeira, no parlamento blumenauense, e o que as pessoas podem esperar de você? Pode esperar um cara dedicado, como sempre fui, em tudo que eu fiz na vida, né? Um cara que vai mais ouvir do que falar, né? Então acho que isso é importante, tanto no legislativo como quando você está no executivo, você tem que aprender a ouvir as pessoas. Você ouvindo as pessoas, você consegue descobrir, você consegue saber o que elas estão pensando e o que elas estão precisando, né? Então é dessa forma que eu quero trabalhar aqui, para ter as pessoas próximo da gente, né? Porque o parlamento, ele não é nada mais do que, eu sempre brinco que o vereador, ele é o confessionário do munícipe, né? Porque o vereador é que está lá na rua, ele vai lá no bairro, ele vai na festa de igreja, ele vai
no jogo de futebol, ele vai na patota dele durante a semana, ele vai... O vereador é o elo, né, entre a população e o poder público. Então, essa proximidade eu quero trabalhar bastante para poder atender as pessoas. Sucesso na caminhada. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é fundamental isso, essa valorização que a TVL dá aos vereadores, eu acho que isso é fundamental. E sendo na tua pessoa ainda, muito melhor ainda. Gustavo de Oliveira, o Gugu, do PSDB, ele que é vereador aqui na cidade de Blumenau, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.